Fala pessoal, sou Saulo Rocha, diretor comercial da Italínia, e a gente está iniciando um podcast, o Pode Planejar. Estou aqui com a Marta, seja bem-vinda, Marta. Obrigada, Saulo, pelo convite. Então, meu nome é Marta, né, Carvalho, também diretora da Crystal Iluminação, e trabalho com iluminação há 24 anos, né? Então Uhum, já é uma vida na iluminação. legal. E para bater um papo sobre esse assunto, móvel planejado, iluminação, as Uhum. vertentes que cada uma tem, né? Estamos aqui com a Alice, seja bem-vinda, Alice. E aí, obrigado, pessoal, pelo convite. Tô aqui, vamos lá, animada. Animada? E também estou aqui com a Cíntia Pires, seja bem-vinda, Cíntia. Obrigada, Saulo, pelo convite. Boa tarde para todo mundo. Uhum, show de bola. Então, pessoal, para quem não conhecia. A Marta, como ela falou, ela é dona da Crystal, eu sou da Italínia. A gente dá um pouco essa expertise de loja e a gente Uhum. convidou duas especialistas nesse assunto. Arquitetos que estão no dia a dia com o cliente, fazendo o projeto, executando os projetos, vendo os problemas, vendo a solução, para a gente desmistificar um pouquinho dessas dúvidas. Muitas das questões que a gente vai bater um papo aqui, o que acontece? São dúvidas que os clientes têm no dia a dia, mas são muitas respostas que não têm um certo ou um errado. Às vezes são pontos de vista, coisas que alguns clientes gostam mais do que outros. Então hoje a gente está aqui para desmistificar um pouquinho e bater esse papo dentro disso, tranquilo? E para começar, queria entender um pouquinho de vocês o seguinte ponto. Quando vocês vão colocar iluminação, qual, principalmente no móvel planejado, tem essa questão da diferença entre fita de LED, o spot. Qual que é os efeitos? Quais que é as diferenças que vocês veem que causam? Por que vocês escolhem às vezes um, às vezes outro, às vezes tem um tanto faz? Como é que funciona isso para vocês? A fita de LED, ela meio que dá uma abraçada, assim, né, em alguns, por exemplo, em nichos, né, às vezes colocar embaixo de prateleiras ou até na parte superior de prateleira, ela não é uma iluminação direta, né, direcional. Então, ela é mais difusa, às vezes dá Uhum. uma ambientada ali no ambiente como um todo. E o spot ele é mais direcionável, né? Como se você quisesse, talvez, fazer uma galeria, né? Destacar algum objeto, talvez que conte alguma história, chamar atenção para aquele ponto ali em específico. Tipo, se eu tenho um nicho, aí eu tenho uma decoração que eu quero valorizar, o spot, Isso, ele, vai retratar ele ele, ali, ele direciona chama mais. atenção para ele, exatamente. Legal. E como é que você vê isso também, Cíntia, nesse ponto? É mais ou menos isso? Você vê alguma outra questão? Depende da função que você quer dar para aquele espaço que você quer Uhum. iluminar. Então, a fita de LED, por ser linear, você pode usar ela para luz indireta, para luz direta também, como o caso que a Alice falou. E o foco, né, o ponto, ele tem um efeito também super legal, que é a luz e sombra. Às vezes você quer criar um ritmo e ter um foco com a luz, uma parte de sombra, um foco com a luz. Então, aí o spot é melhor, né? Melhor Uhum. solução. E a fita de LED, por ser linear, tem uma bancada com uma superfície de trabalho, de cozinha, que aí eu gosto de colocar uma fita de LED, porque aí você ilumina de forma homogênea aquela superfície Contínua, toda, né? contínua, não tem esse luz e sombra. Então, o projeto de iluminação, a gente precisa criar e pensar não só na luz, mas também pensar de forma estratégica a sombra. Uhum. Que a Legal. gente vê muito esse ponto de luz, né? A gente talvez use mais na parte comercial, né? Uhum, Quando a loja quer valorizar o objeto que está na prateleira. E Legal. aí sim a gente consegue colocar o foco de luz para valorizar o objeto da venda. Por isso. exemplo, uma loja de joias, né? Quer Uhum. valorizar aquela peça e não as que estão nas laterais. E com a fita de LED, a gente dá uma continuidade na luz para poder valorizar até a própria textura do móvel, por exemplo, né? Uhum. Então, é essas as diferenças entre o foco e a fita. Não, legal. E entrando também nesse mesmo âmbito, né, da fita, do spot, vamos entrar também no gesso, porque muitos dos projetos de vocês, talvez a maioria não entra só no móvel, a maioria deve entrar até no gesso. É o mesmo caso? Quando que vocês tendem a usar mais a fita, mais o spot nos ambientes, no gesso, seja ela iluminação quente, morna ou fria? Como é que vocês costumam utilizar? Eu acho que é da mesma forma, o Uhum. princípio é o mesmo. E aí, Uhum. é claro que no teto você precisa pensar se você vai ter o rebaixamento de gesso ou de madeira, né? Se vai ter um rebaixamento do teto ou se vai ser direto na laje. Se você vai ter o caminho para essa iluminação ser alimentada, né? Por fios e Isso. conduítes e tal. Então tem essa diferença. Eu acho que por isso que a gente precisa, nós lojistas precisamos do projeto de vocês, né? Para conciliar as duas pontas. Não adianta
querer colocar a fita de LED e não ter como, né? Um perfil embutido. Então, isso faz toda a diferença. Ter o projeto para poder executar certinho, Não, conforme o e esse especificado. projeto, porque quando a gente entra no nosso métier, o móvel planejado, e você na iluminação, a gente tem um histórico que depende. Então, assim, Sim, se o gesso não tiver sido preparado, a iluminação não vem. No meu, assim, se a parede não tiver sido bem preparada, se a pedra. Então, assim, é tudo uma coisa, é. vai dando Tem que sequência ser até chegar no final. trabalho em conjunto, né? Senão Uhum. não dá certo, Não, não. com certeza. Tem essa parte mesmo que a gente está comentando, né? Se for na laje direto, a compatibilização da arquitetura com os elétricos, né? As engenharias de elétrica, Uhum. tem que estar muito bem posicionado. Porque se Sem não tiver o dúvida. pontinho de saída de energia ali, como que você faz para instalar uma iluminação, né? Que não foi planejada, não foi pensada. É. Então, tentar pensar isso daí desde o início da concepção mesmo do E ambiente é uma bem coisa que a gente vê importante. muito comum em obra também, assim, né, em construção, mas principalmente em reforma, porque às vezes o cliente ele se sente assim, uma pequena reforma, não preciso necessariamente de um profissional. E Acho que pelo aí, contrário, né? não, Quanto menor a intervenção, acho que e precisa ele mais da vai, cabeça e a pensante. percepção que me passa é que no início os primeiros momentos da obra ele fala assim, poxa, fiz a escolha certa, não precisava de fato estar investindo nisso. Só que no final, quando uma coisa vai dependendo da outra, poxa, o sonho dele era ter uma iluminação, uma cristaleira, uma determinada situação, e ele vê que não pode ter aquilo, porque o planejamento dele lá atrás não estava especificado para chegar um fio ou alguma coisa assim, e isso acaba frustrando ele. Então Exatamente. essa percepção de como vai ficar no final e ser planejada desde o início faz muita diferença para que o resultado ele de fato atenda. O projeto residencial tem esse desafio, que todo mundo sabe como que funciona uma casa. Todo mundo sabe onde é melhor ficar o fogão, onde é melhor ficar a cuba. Tá, mas Uhum. uma casa inteira, você vai fazer todo esse projeto de parte de Exatamente. instalações, de ergonomia, de melhor aproveitamento dos espaços. Isso aí já é mais complexo. E aí quem resolve se desafiar a É, fazer sozinho fica traumatizado. Depois não normalmente sabe é. por quê. Depois eles voltam atrás, né? Depois, Eles corrigem. é. Tentam corrigir. E outra questão também que a gente vê muito é questão que a gente sente muito lá na loja, na hora que a pessoa tá com o móvel, é questão de iluminação. Já tá convicto que vai colocar uma iluminação e fica um pouco na dúvida se é iluminação quente, se é iluminação neutra, se é iluminação fria. E aí, tanto no móvel quanto na casa como um todo, como é que vocês veem isso? Onde vocês normalmente aconselham? Tem a definição de uma para isso, da quente é para isso, da fria é para isso, mas assim, em quais situações, nesse ambiente eu uso mais essa, nesse ambiente eu uso mais aquela? Como é que vocês trabalham isso nos projetos de vocês? Eu acho que a primeira coisa é esclarecer que a gente aqui está falando, quando a gente fala em neutra, branca e quente, né, que é a Uhum. amarela, a gente está falando da cor da luz. A gente não está falando de intensidade, é uma coisa que todo mundo confunde. Todo mundo acha Muito. que, ah, não, mas eu quero minha casa muito clara, por isso eu quero tudo branca. Não, você está falando de intensidade, você quer Isso é uma todos os intensidade. dias, Todos né? os dias tem Todos essas os perguntas, dias. né, E a Marta? gente corrige, corrige e não adianta. Vem a É. pergunta de novo. Aí eu quero muito forte, tem de ser branca. Não, Uhum. não precisa. E a gente coloca residencial lá no escritório, todo projeto residencial a gente coloca tudo amarela, Tudo. que é tudo a quente, né? Porque Graças a Deus. é, mas sempre tem essa dúvida mesmo. Mas Sim. eu gosto de tudo mais claro. Eu tenho que explicar que a gente escolhe, além de escolher a cor, a gente escolhe também aqui vai ser uma iluminação de intensidade baixa, que vai ser só decorativa, só um detalhe, ou vai ser uma intensidade média, ou vai ser uma intensidade alta, porque é uma iluminação de teto que precisa ficar bem iluminado. E uma coisa legal também é o seguinte, igual comentei um pouquinho atrás, que essa questão do cliente que não tem o projeto, a preparação. O que vocês veem como mais importante na hora da preparação? O que assim, nossa, isso aqui costuma dar problema para que o fio chegue até o móvel para que faça a iluminação ou que chegue até o ponto de iluminação em específico? Como é que vocês veem mais isso? O que vocês normalmente costumam ter de desafios nisso? Eu acho, assim, eu costumo falar com o cliente que o quanto antes ele puder, né, já saber o tipo de imobiliário que ele vai querer, até no início da obra como um todo, né, para a gente já passar também para os complementares, ter alguns lançamentos de pontos ali já encaminhados para saber já o tipo de imobiliário que ele vai querer fazer. Isso daí vai facilitar, né, a passagem da fiação, não vai ter retrabalho, não vai ferir às vezes o mobiliário para
fazer aquele puxadinho que às vezes vai ficar aparente, não vai ficar tão escondido. Então, acho que todo mundo conversar, né? Todos os profissionais conversarem nas etapas devidas, eu acho que tá tudo aí para dar tudo certo. E isso que a gente falou, você falou dessa comunicação, é até um ponto que a gente debate muito, isso na hora da instalação dos móveis planejados, tem muita gente que fala assim, Saulo, em que momento o eletricista entra? Ele entra antes do móvel chegar, ele vai estar lá depois que o móvel já foi instalado, ele vai estar lá no decorrer da montagem. Como é que vocês veem os casos que vocês já pegaram, que vocês pensam? Que você fala assim, cara, o mais assertivo é como? Depende às vezes do móvel. Como é que é isso para vocês? Geralmente eu falo que tem que ser antes, né? O eletricista fazer toda a preparação antes para todas as paredes, o local onde vai receber o móvel ter alimentação de energia para fazer a iluminação ou da tomada ou da iluminação. Mas que eu sempre falo também que na hora de entrar os móveis é uma oportunidade que a gente tem de ajustar algumas instalações elétricas. Porque muitas vezes, por tempo de obra, né, Alice? Às vezes a obra tem foi feita 1 ano atrás, né, a construção da casa. Na hora que entra os móveis, tem uma diferença de 1 ano ali, que às vezes o refinamento do projeto de marcenaria, de planejados, foi feito depois. Que ele vai amadurecendo, né? Vai Ele amadurecendo com o tempo. O cliente também vai tendo esse processo, né? Então, uma vai na tomada casa que de tá alguém, viu alguma coisa, Isso. já tá com o projeto, aí ele quer acontece encaixar demais. aquilo. Exatamente. E o problema é que, às vezes, o projeto 1 ano atrás é de um jeito, né? E ele não queria iluminação, mas acabou vendo na casa do amigo. É. Falou, agora eu quero. Ainda bem, né? E Que ele quer agora? iluminação, né? Ainda bem que ele quer iluminação. Outra etapa legal aí na parte de instalação, que a gente sempre gosta de fazer, quando chega o projeto e tem a parte de marcenaria, sempre a gente pergunta onde vai ser a marcenaria, qual a loja que está comprando. Por quê? A fita de LED, ela tem também um perfil de LED. Então, para vir o corte já prontinho da fábrica, para não dar esse problema. A fonte, onde vai esconder a fonte que vai alimentar essa fita de LED. Então, isso também tem que ser em conjunto com a loja do planejado para dar tudo certo, né? E eu acho que é importante também isso que a Marta falou, de comprar tudo no mesmo lugar, para não Sim. ter diferença Nó. de intensidade de cor da iluminação também, né? Correto. Eu acho que na hora que comprar o móvel, já comprar também, definir como vai ser a iluminação é super importante, porque a gente consegue alinhar os dois fornecedores, o móvel e a iluminação. Isso. E aí vai se basear no projeto. E aí o erro é Até porque também Zero. se o móvel ficar muito legal e a iluminação não, você vê o ambiente, exatamente. assim como o muda. contrário, não adianta também a iluminação tá ótima e o E o móvel, móvel não ser bom. exatamente. Então esse encaixe, ele é bem bacana. E uma coisa que a gente tem visto muito hoje, teve recentemente alguns clientes me questionaram lá na loja, falaram assim, Saulo, eu gosto da iluminação, eu vejo que essas iluminações indiretas, elas são muito legais, mas eu já fui em alguns locais que eu achei muito. Que falou assim, nossa, tem muita coisa legal junta e tudo junto não ficou legal. Então, como é que vocês têm alguma dica? Vocês já viram algum cliente que às vezes questionava, pedia mais iluminação e você queria segurar um pouco? Não, aqui não, vamos jogar mais pra cá. Vocês enfrentam esses problemas? Como é que vocês lidam com isso? Com certeza, acho Com que certeza. Essa Em pergunta é todos os ótima. projetos, essa pergunta é ótima. Tem clientes que eu já vi assim, a gente planejou uma coisa realmente, aí na hora que eu cheguei no pronto, que surpresa, porque assim, mas ele achou muito maravilhoso, mas a gente já tem o nosso conceito ali também, né, do que a gente quer passar. E às vezes o cliente faz essas mudanças também sem acionar a gente, né, sem Aham. consultar. Mas aí, assim, acho que o menos é mais, fora vitrinismo, às vezes, que tem algumas questões assim, né, que Uhum. é demais mesmo, usa assim aquelas diferenças para chamar mais atenção de uma coisa ou outra, mas é para chamar atenção a vitrine como um todo mesmo, mas aí é um outro caso, né? Mas assim, tentar fazer realmente a pessoa entender o propósito. Já teve situação que eu tive que refazer uma imagem, alguma coisa assim, para a pessoa ver como ficaria, da forma que ela estava querendo e como de fato era a minha intenção com o projeto. E dali a gente consegue mostrar para ela que realmente Tem A que ter gente muito jeito, tem tem muito que ter tato, muito né? jeito. com Mas é certeza. muito também passar um pouco por cima da funcionalidade em cima da estética ou do querer decorar. Eles estão usando muito, eu acho que o exagero vem quando eles usam muito as luminárias como
um objeto decorativo, Uhum. só que com uma intensidade de luz muito forte. Muito forte. E aí fica aquele monte de perfil de LED. Perdeu o propósito, né? Perdeu o propósito. Fica no piso, Perdeu. sobe na parede, sobe pro teto, que você fala, meu Deus do céu. Esta semana eu tive um caso de um cliente que foi iluminação demais, mas não foi por falta de aviso, Justamente. né? A gente costuma usar muita lona tensionada, né? Que Uhum. tá em alta. E normalmente a lona tensionada, a gente já fez algumas com a Cíntia, né? Sim. E a gente coloca luz em volta. Por quê? Para dar essa luz e sombra, Uhum. para dar esse aconchego. E o cliente assim, não, mas eu quero muita luz. Eu falei, tudo bem, vamos colocar luz em volta, mais forte. Não, eu quero em toda a lona para ela passar Igual um muita centro luz. cirúrgico, né? Dá pra fazer uma cirurgia dentro da sala, do quarto. O que que aconteceu? Terminou a instalação na sexta-feira, na segunda-feira o cliente falou assim: nossa, mas ninguém consegue ficar na sala porque está claro demais. E a gente falou, mas a gente avisou que ia ser É. demais. Então, assim, se ele seguir o projeto, ele não quis seguir o projeto da forma que estava e pediu mais, né? Uhum. O que aconteceu? Teve de comprar fonte dimerizável para agora reduzir a intensidade de luz. Né? É. Então foi um retrabalho e um recusto, né? É. Teve Uhum. um custo superior e não foi pouco. Pois é. Uma coisa que é legal também pra gente bater um papo, que é o seguinte, a iluminação ela vem muito para dar foco em alguns revestimentos, e sendo um deles o móvel planejado, que é onde está mais a nossa vista. O que vocês acham em situações tanto de quarto, cozinha, sala? O que vocês acham formatos que você acha que a iluminação valoriza o móvel? Você comentou no início de colocar uma fita de LED debaixo da cozinha, debaixo do móvel. O que vocês normalmente colocam que valoriza ou o móvel ou o ambiente? Fala assim, poxa, normalmente nos meus projetos eu gosto de fazer isso, isso e isso. Como é que é isso para vocês? Eu acho que quando tá montando o móvel planejado, a gente já tá sabendo qual que é o projeto. Então a gente não tem Aham. surpresa. Vai montando e tudo mais. Na hora que ilumina o móvel, né, que a gente coloca a iluminação para funcionar, é Tchan. surpresa pra gente e pro cliente também. É Eu bonito. falo que é uma É muito- hora é muito demais. feliz, assim, Uhum. né? Porque a obra tem vários desafios, mas essa hora que ilumina é muito bom. Dá um tchan, né? Dá Fica maravilhoso. Eu acho que é isso mesmo, porque assim, igual eu tava dizendo no início, né? Tem aquela questão de alguns spots que são super bem colocados ali, que na hora que acende realmente na primeira vez, ainda mais depois quando vem decoração, às vezes, que você fala assim, nossa, fez todo sentido realmente aquilo que eu tinha pensado. A cristaleira, né? Que Então. a gente estava falando, que a cristaleira, por ter o vidro, por ter as taças lá dentro, tá lá Faz guardadinho no toda a armário. diferença. Na Na hora que que você acende. acende. Outra iluminação que eu acho super importante é a bancada de cozinha. Uhum. Ah, é. Faz toda a Para diferença. quem gosta o cozinheiro, ele vê muito valor, né? Adoro. Mas Porque- mesmo que não seja cozinheiro. Aham. Porque normalmente a cozinha já é uma luz difusa, não é tão É. focada, então tá tudo claro. Nisso que você apaga aquela luz e deixa só da Ah, sim, bancada, fica bem aquele decorativo. luz de apoio, né? Uhum. Porque ela é um apoio com tudo aceso ou sem, ou tudo apagado. Então, só ela acesa, nossa, Valoriza a roda banca, né? Às demais, vezes, se for uma tudo. textura diferente, uma pedra natural, dá um outro brilho, Exatamente. assim, O né? móvel parece outro É também, né? verdade. Quando o móvel tem textura, tem diferença Sim, de um uhum. painel que tem uma diferença assim de relevo, né? Tem um mais para frente, um mais para trás. Às vezes a gente coloca a Aquele iluminação vidro que não deve reflecta ter. também, que fica aquela É, luz o vidro suave. né? semi-reflexivo que a gente fala, que você vê Isso. parcialmente por Aí dentro é ele que e sabe. ele parcialmente reflete. Exato. A gente falou muito de cristaleira, né, na cozinha, e entrando também em quarto, sala cristaleira também tá, mas tem alguns móveis ou até ambientes que vocês gostam de utilizar, falam assim, poxa, normalmente os meus projetos têm isso, como é que, porque querendo ou não, por mais que vocês façam, né, o projeto para o cliente, ele acaba tendo um pouco da identidade de vocês também, isso é natural. Tem alguma coisa que vocês têm, falam assim, nossa, normalmente eu gosto disso, se o cliente não quiser, lógico que eu tiro, mas no geral eu tendo a colocar num quarto assim, assim, assado, num quarto game, num quarto de casal, uma luz de cabeceira. Como é que é isso para vocês? Vocês normalmente têm algumas preferências de iluminação nos móveis, nos quartos? Vocês têm algum direcionamento? Eu acho que para quarto, luz indireta tem que ter. A de cozinha que a gente já falou, nossa, todos os projetos a gente coloca em cima da bancada tem que ter uma luz Tem que ter. direta. Cristaleira é muito difícil também, a gente, igual você comentou, né? A Do cristaleira quase cliente. sempre tem. Aquela luz Quase de sempre cabeceira tem. também, né? Na cama Uma também luzinha de funciona cabeceira para bem. leitura. Nossa. A luz frontal do espelho da E todas essas que a banheiro. gente está falando são iluminações mais quentes. Ou Sim, alguma delas. O da sempre. cozinha é quente ou é mais fria a da bancada? O que vocês É normalmente indicam? quente Eu também. prefiro mais também. quente também. Apesar de que antigamente se usava muito mais a
luz neutra ou fria, né? Para áreas assim de Uhum. trabalho, cozinha É e porque tudo mais. isso é uma dúvida que o cliente traz pra gente, porque ele fala assim, Uhum. poxa, ali eu vou estar cozinhando, eu gosto de cozinhar, e eu quero estar, a luz branca, ela não ilumina mais, é o termo que o Sim, pessoal Uhum. usa, né? sempre falo. Aí vai cair nessa da não. intensidade, né? E no IRC também, né? Que tem Também. essa questão toda. Mas aí, ainda assim, na cozinha, a luz, acho que quente, neutra. Quente, eu acho É que... porque eu sempre falo isso do IRC para o cliente, quando ele fala isso da cozinha. Ah, mas a cozinha. Ah, tá, Cíntia, beleza. Tudo vai ser então luz quente, mas na cozinha eu quero branca. Aí eu falo, porque eu gosto de cozinhar e tal, eu falo, então, o IRC, que é o índice de reprodução de cor, vai dizer o que que aquela luminária, né, de que forma aquela luz que está chegando no objeto, se aquele objeto está com a cor real dele. O que que é a cor real? É a da luz do sol, né? A Sim. luz natural mesmo. Então, a que chega mais próxima é a neutra e a quente. A quente é mais Exatamente. aconchegante, né? Uhum. O frio, a luz fria, né? A gente usa Mais muito em azulada, áreas de né? trabalho, mas é trabalho no escritório, numa área Uhum. comercial, né? Que as pessoas estão ali no movimento de trabalho, mas em casa você tá cozinhando para sua família, para Uhum. os seus amigos. É a luz amarela e a Com cor dos certeza. alimentos fica muito mais bonita, é só Muito mais fazer bonita. o E teste. eu acho que isso vem também pelo passar do tempo, porque antigamente a gente tinha um ponto central no teto, onde as pessoas queriam Ah, colocar verdade. muita luz no centro da cozinha, e do centro ela expandia para o resto do ambiente. E nisso fazia sombra até do próprio cozinheiro que está Isso. cozinhando e a luz está atrás dele. E por isso que jogar uma luz frontal para poder iluminar o que ele está fazendo vai complementar. E aí, sem dúvida, a 3.000 sempre, mas sempre tinha aquela dor de dizer, não, a branca é mais forte. Não é porque Não. eram muitas sombras antigamente, né? Hoje a gente não precisa ter sombra na cozinha. Então, facilita demais. Estamos chegando na parte final, né? Foi mais rápido do que a gente imaginava, a gente vai Poxa, batendo um foi. papo, né? Rapidinho, né? É. E aí, perguntando até pra vocês duas, meninas, que é o seguinte, que hoje a gente bateu um papo, foi tirando algumas dúvidas frequentes de iluminação, móvel planejado, e como esses dois fornecedores interferem no projeto de vocês, mas entrando de forma mais ampla, porque assim, no projeto, se fosse só esses dois fornecedores, estava bom, né? Tava fácil. É, são muitos outros. Queria que vocês me falassem um pouco da identidade dos projetos de vocês. Quando vocês vão projetar, o que vocês entendem que é um diferencial do escritório de vocês e o quanto da personalidade, do estilo de vocês conseguem implantar, isso é muito relevante na hora que vocês estão executando um projeto. Eu sou uma pessoa muito prática, sabe? Eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho, né, para essa questão de projeto, né? Já são 16 anos aí na estrada, bastante tempo, bastante experiência. Então, os nossos projetos lá no escritório, a maioria é residencial, né? São projetos residenciais, clínicas e consultórios. E eu tento ter uma escuta, né? Eu procuro ter uma escuta muito sensível com relação ao que o cliente quer e tentar traduzir para que aquele ambiente seja funcional, atenda às necessidades dele, mas que seja um ambiente bonito e agradável também. E ter um cuidado de projetar aquilo que vai ter uma execução bem feita, uma execução simples, né? E que é o menos é mais que a Alice falou, acho que eu sou mais nessa linha, mas eu gosto muito de um projeto com muitos contrastes, né? Gosto muito de madeira. Então a gente tem uns projetos bem acolhedores e bem casa com cara de casa. Então acho que é por aí. Eu vou muito nessa linha também. Ainda mais recentemente eu fiz o projeto da minha casa, então fico assim, gente, que todos os clientes sintam isso que eu tô sentindo, porque é a funcionalidade, a praticidade, é coisa do dia a dia que você, né, você que tem que às vezes, muitas das vezes fazer sua própria faxina, aquela coisa toda, então assim, não é coisa para ficar prática pro dia a dia ali. Então acho que eu sou muito assim também, muito racional e prática, né? Que as coisas que vêm às vezes de referência de feiras e tudo mais, às vezes a gente não tem nem a mão de obra para aplicar isso aqui. Então, eu vou projetar alguma coisa, às vezes, que o cliente não vai conseguir executar, vai ser uma frustração para ele e para mim, porque eu não vou ver, não vou ter atingido aquela expectativa dele. Mas eu gosto muito, assim, de trabalho também temático, né? Então, que a sua criatividade sai um pouco mais daquela coisa de só casa, de clínicas e tal.
Tô até fazendo agora só um ganchinho aqui, uma cervejaria, que já já vocês vão saber qual é também, não posso falar ainda o nome dela, mas ela conta uma história também. Então eu tive que fazer algumas referências ali a uma história que ela quer contar. Então traz também a questão do natural da madeira, uma pegada mais rústica também que vai contando essa história. Então eu acho que projetos temáticos são muito gostosos de fazer, que sai da caixinha um pouquinho. Não precisa ser tão assim do prático, porque é uma coisa mais comercial. Então você consegue dar uma criada ali em algumas coisas mais diferentes. Eu acho muito gostoso de fazer isso, mas em linhas ainda de residência e comercial, mas a gente está bem nessa daí de ser A mais prático mesmo. arquitetura é muito cultura, história. Então, acho que quando a gente, como arquiteto, né, a gente consegue traduzir isso, trazer para a casa do cliente o que tem a ver com aquele lugar, com aquela cidade, com aquela família, com aquele dia a dia, aquele estilo de vida, eu acho que é isso, é traduzir de uma forma bonita, né, Com para certeza. eles. É. E só complementando, né, com a Cintia a gente já trabalha há alguns anos juntas, né, fazendo vários projetos, e o que a gente vê, ela falou muito de praticidade, mas também tem a praticidade na escolha do fornecedor, porque o fornecedor, seja de planejado ou de iluminação, ele já vai entender o projeto que está chegando ali, porque já também tem essa identificação que vocês acabaram de falar. Então, a Cintia, ela é de uma forma, tem a sua identificação, e a Alice vai ser de outra forma, outra identificação. Então, quando, às vezes, o arquiteto ele indica um fornecedor, ele já confia, já sabe que o resultado final tem menos erros. Ele gosta, Né? às vezes, Com até de certeza. usar o mesmo vendedor. O mesmo Porque vendedor. É ele já está verdade, já familiarizado, sabe. ele Ele já não me precisa conhece. corrigir, não precisa corrigir. E quando dá errado, fala assim, ué, mandou errado, e a gente fala, ah, é mesmo, mandei. Não, deixa que eu troco, né? Uhum, Porque realmente a gente já se identifica também com Uhum. vocês e com o projeto. é Com verdade. certeza. E essa parceria, tanto com o Saulo quanto com a Marta, eu acho que o principal é isso, ter parceiros que resolvam problemas, né, imprevistos e Sim. Porque obra que dá é, problema, dá, imprevisto. mesmo com um Não é projeto 100%. detalhado, dá. Exato. Dá, É a dá. primeira vez minimiza, que está né? sendo Mas- feito, né? Então, assim, Isso. como é a primeira vez, não é Todos são a escala, primeira né? vez, Então, todos Faz eles. parte de uma construção, mas é de Essa uma forma confiança, leve. né? É. Eu acho que tem que ter essa confiança, né? Do lado A para o lado B e de vocês para a gente também. com certeza. Chegando nessa parte final, né, meninas? Queria agradecer muito vocês. É o primeiro episódio, né? Acho que é o primeiro podcast de todo mundo aqui, Ó, né? Sim. Estreando todo É. mundo. Todo mundo Esse vai é o- dar sorte. Isso aí, vai ser o primeiro de muitos do Pode Planejar. Agradecer a Alice, Cíntia, Marta. Acho que foi um papo muito leve, descontraído. E acho que muitas das questões que a gente bateu aqui é o que a gente escuta no dia a dia. Com certeza. Então todo é dia. um pouco do que, é levar Uhum. um pouco do que essas dúvidas que chegam pra gente, para que as pessoas elas entendam um pouco mais da importância do projeto, da importância de planejar isso tudo desde o início, evitar erros e minimizar mesmo problemas. Igual a gente comentou, problema dá, mas é pra gente mitigar esse tipo de situação. E para você que gostou desse conteúdo, queria agradecer demais, pedir para você curtir, compartilhar, pode também tirar dúvida nos comentários. E se você tiver alguma dúvida em específico, gostaria de tirar comigo, com a Marta, com a Cintia ou com a Alice, pode entrar nas nossas redes sociais. Vou pedir para vocês também deixarem agora o arroba de vocês. O da Italina é arroba Italina Volpe Planejados. E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. Tranquilo? Podem deixar o arroba de vocês, meninas. @Crystal Iluminação. @aliciguida.arquitetura. @Cíntia Pires, arquiteta. Tranquilo. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Obrigada.